Estamos lembrando aqui 20 anos da criação do Instituto Paulo Freire. Estou aqui sentado em Kerckhoff Hall, na Universidade de Califórnia, Los Angeles, onde teve lugar a há exatamente 20 anos, uma mesa como esta, neste pátio, com Paulo, logo de um evento acadêmico aqui na Universidade de Los Angeles. Acredito que é muito importante saber que o mensagem que Paulo deixou ao mundo continua vivo, não só nas utopias que todos os dias todos experimentamos, leemos, escrevimos, praticamos, sino também no coração e no espírito de todos aqueles que querem que a luta por la liberdade nunca termine. Paulo Freire, ele só concordou com a criação do Instituto no dia que nós demonstramos para ele que nós constituiríamos redes de pessoas e instituições que iriam defender a causa dos esfarrapados do mundo. O Brasil deve se sentir orgulhoso não só de Paulo Freire, mas dos seus educadores. E eu acho que Paulo Freire representa bem essa imagem de um educador dedicado a uma causa de educação. Paulo Freire foi um grande educador brasileiro que dedicou sua vida à causa dos oprimidos e dos esfarrapados do mundo. Paulo Freire, um sujeito sensível, né? Ele é uma pessoa criativa, uma pessoa ousada, uma pessoa inquieta. Apesar dele ser conhecido pelo criador de um método de alfabetização, ele não criou um método, e sim uma teoria do conhecimento. Ele até dizia que é mais uma teoria de aprender do que de ensinar. Eu conheci pessoalmente Paulo Freire em 1974, em Genebra. Então minha ida a Genebra também estava muito ligada a essa afinidade que encontrei, sobretudo com ele, desde a primeira leitura que fiz dele. E em Genebra foram muitos encontros, muitos os cafezinhos que tomávamos lá na cafeteria do Conselho Mundial de Igrejas, trocando ideias. E assim, ele me orientou na tese de doutorado, participou da banca em 77. A gente estava sempre pensando numa ideia de criar uma instituição ligada à memória da obra de Paulo Freire, sobretudo a memória da trajetória da pedagogia do oprimido. Isso durou uns 6 anos, de 85 a 1991. Então foi crescendo, se amadurecendo o processo de criação do Instituto Paulo Freire com muitos debates. E nessa trajetória, então, quero destacar realmente o Romão, a figura do Romão, do Carlos Torres, do Walter Garcia, do Gutierrez, mas queria destacar também outras pessoas, como o Celso de Rui Basigal, no início, e Carlos Brandão, que continuou sempre parceiro e próximo do Instituto Paulo Freire, e a partir da fundação do Instituto Paulo Freire em 1991, aí foi decisiva então a participação de pessoas, educadores, generosas como Ângela Antunes, Paulo Roberto Padilha e Sônia Couto. Aqui cheguei em 1994, convidado pelo professor Moacir Gadotti, e participei da primeira reunião, uma das primeiras reuniões plenárias do Instituto Paulo Freire, com a presença deste grande educador, né, que era uma referência para mim e que eu não conhecia pessoalmente. Mas, desde logo, eu senti a preocupação de Paulo Freire de me incluir na reunião, né? Eu percebi Paulo Freire muito amoroso, muito cuidadoso, muito humilde, participando daquela reunião, como todos nós. Sim, fiquei sabendo da existência do Instituto quando me candidatei ao mestrado na Faculdade de Educação da USP, no final de 92, final do governo da Luiza Erundina. Prestei o concurso, fui entrevistada pelo professor Gadotti e durante a entrevista falei da minha experiência como professora da rede municipal, e foi aí que eu ouvi, isso foi em 1992, no final do ano de 92, foi aí que eu ouvi pela primeira vez Instituto Paulo Freire, mas ainda eram palavras soltas que não compunham um contexto para mim. Foi uma conversa rápida. Em 1994, em junho, para ser mais precisa, de 1994,
o professor Gadotti fez o convite oficial para que eu participasse do Instituto Paulo Freire. Eu sempre, como professora pública, trabalhei nos conselhos de escola, e o professor Gadotti pediu para que eu fizesse no Instituto o que eu fazia como professora, fortalecendo a gestão democrática, os conselhos de escola nas redes públicas do município e do estado. Bom, eu conheci o Instituto quando eu iniciei as aulas na Faculdade de Educação da USP, estava fazendo mestrado e tive aula com o professor Moacir Gadotti. E no primeiro dia de apresentação, ele estava assim, muito emocionado, porque ele estava concluindo o livro Paulo Freire, uma biobibliografia, e ele tinha um desejo imenso, né, de que o Instituto se fortalecesse, de que o Instituto se ampliasse, e ele estava buscando pessoas, né, que tivessem experiências diversas para compor o quadro de profissionais do IPF. A minha chegada no IPF foi em abril de 94. Conheci o professor Gadotti na USP, e eu vim para digitar o livro Paulo Freire, uma biobibliografia. E além de digitar o livro, eu comecei a fazer os contatos com o Gadotti, a questão de palestras, né, e a parte administrativa em si, desde o início. E é o que faço até hoje. Então, eu trabalhei todos esses anos no Instituto e eu fui acompanhando todo o processo de crescimento dessa instituição, porque em 98 ela era uma instituição ainda razoavelmente pequena, mas foi crescendo assim vertiginosamente. Então, na história desses 20 anos do Instituto Paulo Freire, eu vejo a década de 90, um instituto marcando presença na luta por uma educação cidadã, por uma educação democrática, por uma educação humanizadora, emancipadora, ainda no início da década de 90, com a presença de Paulo Freire, contribuindo, participando marcadamente aqui para a definição do projeto político-pedagógico do IPF. E depois, na década de 2000, também o Instituto ampliando sua forma de luta, se inserindo em contextos de luta pela escola pública, pela educação cidadã, nos fóruns mundiais de educação, desde o início, no Fórum Social Mundial, campanha nacional pelo direito à educação, campanha internacional pelo direito à educação, não limitando esforços para fortalecer, para contribuir com o fortalecimento dessas lutas. O que é ser feliz no Instituto Paulo Freire? Eu diria que é buscar realizarmos juntos outros mundos possíveis, outras educações possíveis, é tentarmos incessantemente reinventar não só o legado de Paulo Freire, mas o próprio Instituto Paulo Freire. foi o lugar onde eu mais vivi e convivi
com 2, 3 telefones, falando com vocês todos os dias. E se há algo que marca nesse Instituto Paulo Freire durante esses anos da minha existência e da minha convivência, são as pessoas que fizeram realidade os sonhos possíveis e impossíveis que a gente ia sonhando todos os dias. Uma das passagens marcantes das formações em um município que nós assessoramos foi um trabalho realizado com um grupo de familiares, em que uma mãe deu o seguinte depoimento: antes de eu começar essa formação, eu era desse tamanho, e à medida em que eu participei das formações com o Instituto Paulo Freire, em que eu entendi o que era a leitura do mundo, em que eu entendi o que era a participação ativa, o que era a gestão democrática, eu fiquei desse tamanho. Ou seja, eu consegui desvelar a realidade. Isso é o sentido desses 20 anos do Instituto Paulo Freire. Eu espero contribuir com o Instituto Paulo Freire nesses próximos anos, certo? Podendo, me dedicando com muito trabalho, certo? E podendo levar o legado de Paulo Freire em todas as comunidades desse imenso Brasil. Esses 20 anos marcaram o nascimento e o desenvolvimento do Instituto Paulo Freire. E eu espero que nos próximos anos o Instituto possa viver a plenitude da maturidade, né? E que possa superar e cada vez mais enfrentar os desafios que se colocam com a qualidade que lhe é peculiar, né? Que o Instituto Paulo Freire possa ajudar a construir esse outro mundo possível. Paulo Freire garantia que mudar é difícil, mas é possível. E é assim hoje trabalhar no Instituto Paulo Freire. É estar na vanguarda, é inovar, é recriar, é reinventar o tempo inteiro, é trabalhar realmente para a construção de um mundo melhor, de um mundo mais humano, menos feio, como ele dizia, e mais justo. Os 20 anos remete a uma juventude do IPF, né? Na verdade, a gente passou muita coisa, digo, pelos 6 anos que eu vivi aqui no Instituto, e só nesses 6 anos foram muitas emoções, como se fala, e lembrar daquele momento lá de 2005 e olhar para hoje, de 2011, você olha e diz, uou, tipo assim, impressionante o quanto a gente avançou. E uma das coisas que um dia me perguntaram assim, o que você espera do IPF para o futuro e tal, e um dia eu disse assim, eu espero que o IPF seja grande, assim, mas não era grande de grandiosidade, mas grande, né, no seu corpo, no interior, naquilo que a gente faz aqui, que a gente seja bom, que a gente seja profissional. Nesses 20 anos, o Instituto Paulo Freire tem utilizado diversas tecnologias a serviço da construção de um outro mundo possível. Até 2009, as áreas e filiais do Instituto usavam esses recursos em seus projetos. Em 2010, o IPF criou o setor de educação à distância para promover, articular e expandir as ações de educação do Instituto. Então, nós desenvolvemos cursos à distância e também ações dentro dos projetos, junto com as filiais, os outros setores e também as áreas. No IPF a gente sonha muito. Então, acho que em 20 anos até agora teve muito sonho, teve muita realização, mas está chegando num ponto do IPF que parte desses sonhos está sendo possível a gente concretizar. Então, para o futuro, eu acho que a gente vai ter muito mais sonho se tornando realidade. A comunicação do Instituto Paulo Freire está comprometida com o desvelamento da realidade e a transformação social pautada em princípios freirianos. Nesse movimento, nós dialogamos com a imprensa e nos existenciamos nas redes sociais. Fazemos notícias, textos, fotos, vídeos, sites, e mais do que transmitir informação, nós divulgamos o conhecimento produzido pelo IPF. E eu acho que uma contribuição muito forte do Instituto Paulo Freire é justamente esse alimentar a esperança de todos e de todas que acreditam na possibilidade de transformação efetiva do mundo. 20 anos, a gente vai precisar de mais do que 20 anos, talvez mais 20, mais 40, mais 60, mais 100, porque Paulo Freire sempre vai estar presente
onde houver relação de opressão, onde houver relação de antagonismo de classes sociais. E por isso que o Instituto é importante, porque com esse legado do Paulo Freire, luta contra esse antagonismo, contra essa relação de opressão. De como a gente pode continuar o legado freiriano na educação cidadã, reconhecendo a incompletude do ser, né? E como a gente pode se ressignificar a todo momento, a todo instante, como seres e como educadores, para que a gente possa realmente tornar a educação pública uma educação que seja uma educação pelos direitos humanos, pela dignidade do sujeito, por ele se reconhecer, né, como sujeito de direitos e lutar por isso, né, e permitir que as pessoas que estão ao seu redor também possam usufruir desses direitos, né? Então acho que esse é o nosso desafio na educação cidadã. Me veio agora à lembrança uma frase que uma colega, a professora Célia Linhares, fala muito. Ela, em todos os momentos que a gente se encontrava com algum impasse, né, com algum tempo de espera que era maior do que o dos nossos, da ansiedade dos sonhos, ela falava que a gente tinha que ter a paciência revolucionária. Então eu acho que trabalhar na educação dos jovens e adultos é ter uma paciência revolucionária. Essa mensagem que eu queria passar para todos é que o IPF somos nós. Então não adianta esperar pensar no IPF como uma entidade externa. Não, o IPF é cada um de vocês que está assistindo esse vídeo hoje. Conjunto do legado que o Paulo nos deixou, da centralidade, do acesso ao conhecimento e aos seus diversos instrumentos, é vital e cada vez mais vital à medida que a sociedade evolui. Nesse sentido, eu acho que o Instituto Paulo Freire ele não ficou, digamos, congelado na dimensão Paulo Freire. Paulo Freire analisa uma história, analisa uma época, né? Traz os instrumentos e nós somos obrigados a traduzir essas visões para a modernidade, para desafios cada vez maiores. Né? Hoje eu faço parte, então, desse instituto que pretende reinventar Paulo Freire. Isso que é o que me motiva de ficar aqui, porque eu sinto que o esforço das pessoas que trabalham aqui é justamente a vontade do meu pai, ou seja, de reinventar o seu pensamento. Y bueno, y seguimos caminando. Juntos construyendo la utopía.